Oi, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Camila Serafim e por aqui eu te ensino a fazer receitas simples, fáceis e deliciosas. E hoje eu vou te ensinar a fazer tortilha mexicana. Eu nunca fui pro México, como eu já falei, mas eu faço de acordo com aquilo que eu vejo por aí, como também nas casas de comida mexicana aqui na minha região. Então eu já te ensinei a fazer a tortilha de milho. Hoje eu vou te ensinar a tortilha de trigo, aquela que você faz o burrito, que é o enrolado. E nos próximos vídeos eu vou te ensinar a fazer alguns molhos e recheios. Então fica ligadinho porque essa série tá imperdível. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e inscreva-se, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que precisa aprender essa receita e também ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo que eu posto aqui toda semana. E bora começar logo essa receita porque eu não vejo a hora de comer essa tortilha. Essa tortilha, ela é meio parecida com a de milho que nós fizemos, só que essa vai ficar um pouco maior, ela fica mais fininha, então nós vamos abrir ela com um rolo de macarrão. E ela é feita somente com trigo, por isso é tortilha de trigo, não é de milho. Então aqui no nosso bowl eu vou colocar a farinha de trigo, vou colocar também o sal. Eu coloco uma colher rasa de sal, eu não coloco muito, porque depois vai ter todos os temperos do recheio, então a massa ela não precisa estar muito salgada. Vou acrescentar também o fermento em pó. Eu utilizo um pouco de fermento em pó, uma colherzinha rasa, para essa massa depois não ressecar e ela não ficar quebradiça. Então por isso que eu coloco um pouco de fermento. Então eu vou misturar os secos aqui, prontinho. Vou colocar a minha gordura, que eu estou utilizando banha de porco. Como eu já falei no outro vídeo, no México eles utilizam muito banha de porco. Mas se você não gosta ou você não tiver, você pode utilizar azeite de oliva ou óleo vegetal, bem tranquilo. E agora nós vamos acrescentar a água, mas a água precisa estar morna, então eu vou levar ao micro-ondas essa quantidade de água aqui por 20 segundos e depois eu já venho aqui pra gente terminar a massa. Pronto, minha água já está morna, ela tem que ficar igual uma madeira de bebê, que você coloca o dedo aqui dentro e 5 segundos você aguenta tranquilo. Então aqui já tenho a farinha, o fermento, o sal e a banha e agora nós vamos acrescentar a nossa água morna. Aqui no começo eu vou utilizar o auxílio de um garfo pra gente misturar essa massa, só pra eu não me lecar muito a mão, tá? Daqui a pouco eu já vou pôr a mão na massa. Prontinho, quando você vê que o garfo não dá mais conta, aí é a hora de colocar a mão. Essa massa, ela não precisa ser sovada, é só misturar bem até todos os ingredientes ficar bem homogêneo. Pronto, a massa já está bem homogênea, todos os ingredientes já estão bem misturadinhos. Como você pode ver, a massa ela não gruda na mão, até por conta da gordura que a gente utilizou. Então eu vou deixar a massa aqui dentro do bowl, eu vou cobrir com um pano para não entrar em contato com o ar e não ressecar a massa. Vou cobrir bem assim com um paninho, ó. E vou deixar ela aqui descansando por até 60 minutos. E depois eu venho aqui abrir as massas pra gente poder assar. Pronto, a massa já descansou, a minha acabou ficando um pouco mais de 60 minutos. Eu fui fazer outras coisas e só agora que eu vou abrir. Então vamos ver se depois de 60 minutos ela ainda continua boa. Então já é um teste já, até vocês vão ver se errar, eu também erro e todo mundo pode errar, tá bom? Então vamos abrir a massa. Ó, ela não cresce porque, como eu falei, ela não é uma massa fermentada, né, com fermento de pão. A gente coloca apenas o fermento de bolo para ela não ressecar depois que a gente assar as massas. Então como vocês podem ver, ó, agora ela já tá uma massa mais elástica. O que aconteceu aqui? Quando a massa descansa, a cadeia de glúten desenvolve, então ela acaba ficando uma massa mais maleável, tá vendo? A gente consegue ir abrindo ela, ó, até aquele famoso ponto de véu, tá vendo? Então tá perfeita a massa, tá? A princípio tá top, o tempo que eu deixei ela descansando não teve problema nenhum. Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma bolinha aqui e eu vou dividir essa massa em 8 partes. Então com a ajuda de uma faca eu corto no meio, depois no meio novamente, e cada pedaço desse eu vou cortar em 2 partes. Então vou dar umas bolinhas, ó, aproximadamente desse tamanho. Agora o que nós vamos fazer umas bolinhas, tá? Então o que eu faço? Eu pego aqui as partes da lateral e vou puxando elas assim pra dentro, ó, certo? Pra essa parte ficar bem lisinha. E eu coloco aqui sobre a bancada e boleio elas assim.
Ou se você não tem habilidade para fazer assim, você pode fazer aqui na mão também, que vai dar certo, tá? Daí aqui embaixo, se ficou marcadinho, eu dou umas beliscadinhas assim e fecho bem. E deixo elas ali reservadinhas e vou fazer agora com as outras novamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de farinha de trigo, vou dar uma polvilhada aqui na minha bancada, bem de leve, pra poder abrir essa massa. Então, eu vou pegar um rolinho, vou pegar o primeiro aqui que eu abri, pôr aqui na bancada e vou abrir assim com a mão primeiro, ó. O máximo que eu conseguir com a mão mesmo, tá? Depois, eu vou com um rolo de macarrão e pressiono do meio pra borda, ó. Daí eu viro e faço novamente o mesmo movimento. A gente quer abrir ela redondinha, tá? Então eu dou uma molhadinha na farinha, ó. Se precisar, dou mais uma apertadinha com a mão. E agora eu pego no meio da massa, ó. Se precisar, se estiver grudando no bolo, pega mais um pouquinho de trigo, polvilha por cima, ó. Espalha bem. E vamos tentar deixar mais redonda possível, tá? Eu não sou muito boa em fazer ela ficar redondinha, mas eu vou tentar. Pronto. Ó, ela tem que ficar assim, bem fininha, tá? Essa ela fica mais fina do que aquele pão sírio que eu já ensinei vocês a fazer aqui, tá? Tem que ficar assim, ó, bem fininha. Então agora eu deixo ela aqui reservadinha aqui do ladinho e vamos abrir outra. Mesmo esquema, vou polvilhar um pouquinho de trigo aqui na parte de cima, embaixo. Vamos ver se essa minha fica um pouco mais redonda. Gente, não tá ficando redonda. Ai, que barato. Mais uma, então eu vou colocar ela aqui sobre a outra. Pode pôr a beiradinha assim em cima da outra, não tem problema. Ela não vai grudar, só não pode deixar por muito tempo, tá? Uns 10 minutinhos ali não vai ter problema. Então agora eu vou abrir as outras e depois eu venho mostrar pra vocês como que nós vamos assá-la. Assim como a tortilha de milho, eu vou assar nessa frigideira. Eu já liguei o fogo alto, vou deixar a frigideira esquentar bem, ficar bem quentinha. E aqui eu tenho um prato com um paninho de prato, ele tá meio úmido esse pano. Então nós vamos, conforme for assando, vou colocando aqui dentro desse paninho de prato. A frigideira precisa estar bem quente. Ó, as últimas que eu abri, eu consegui deixar elas um pouquinho mais redonda, tá? Mas elas ficam aproximadamente desse tamanho, ó, com uns 20 centímetros de diâmetro. Então a frigideira quente não precisa untar, tá? A gente vai colocar a nossa tortilha ali em cima e vamos contar também aproximadamente 30 segundos. E aí nós vamos virar ela. Mas essa, diferente da outra, é pra ela criar umas bolinhas de ar. Então quando ela criar bastante bolinha de ar é porque tá na hora da gente virar a tortilha. Então agora vamos virar. Ó, ela tem alguns pontos douradinhos, ó, tá vendo? Depois eu viro ela novamente pra eu conseguir dourar um pouquinho mais essa parte aqui, tá? A gente não quer que ela fique inflada nem nada, então eu vou apertando assim, ó, pra que toda a tortilha entre em contato com a frigideira e ela vai ficar douradinha por completo, tá? Essa ela fica mais fina do que um pão sírio, então ela vai assar um pouco mais rápido que o pão sírio também. Vamos virar mais um pouquinho. Lembrando que se você assá-la demais, pode correr o risco dela ressecar muito também depois, tá? Então, ó, assou, eu vou colocar ela aqui dentro do meu paninho e vou cobrir assim e deixar ela esfriando ali dentro. Vou fazer mais uma. As primeiras que eu fiz não ficou bem redonda, mas igual eu falei, não tem problema porque a gente vai recheá-las e comê-las assim, do mesmo jeito. Então vamos lá, novamente, aproximadamente 30 segundos, conforme for criando as bolinhas ali igual a primeira, então daí nós vamos virar. Ó, vamos apertar novamente para que toda a tortilha entre em contato com a frigideira e fique bem douradinha.
viro, ó, e tento encostar as bordinhas toda dela na frigideira. Dessa maneira assim, ó. Prontinho, olha que linda. Tá vendo? Não tem problema se ela não ficar bem redonda. Novamente, coloco ali dentro da minha toalhinha, do meu paninho de prato, e vou deixar ela esfriando ali dentro. Enquanto isso, eu vou assando o restante e depois eu venho mostrar como que elas ficaram prontas pra vocês. Pronto, assei todas as tortilhas, agora eu vou mostrar pra vocês. Então eu deixo ela assim, ó, cobertinha com um paninho. Elas ainda estão mornas, não estão frias totalmente, e eu deixo elas aqui dentro desse pano até elas esfriarem por completo. Que daí assim não vai acontecer delas ressecarem. Mas olha só como que tá essa tortilha, gente. Isso aqui pra rechear, fazer um burrito. Você pode rechear com o que você quiser, na verdade. Não precisa ser só com recheios típico mexicano, né? Qualquer frango desfiado, uma saladinha de tomate e alface vai ficar perfeito. Ficou maravilhoso. E o cheiro tá demais, tá, gente? Como vocês podem ver, eu não sei fazer um círculo, né? Não ficou bem redondinha, mas assim a gente come do mesmo jeito. Então essa foi a minha receita de hoje, tortilha mexicana. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, vai ali, inscreva-se, deixa o seu like, compartilha em todos os grupos do WhatsApp e ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhuma receita que eu posto aqui toda semana. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!